Così fan tutte, uma das últimas óperas escritas por Wolfgang Amadeus Mozart. Durante o período de 4 anos de 1786 a 1790, as óperas de Mozart foram livretadas por Lorenzo da Ponte, uma parceria que se tornou famosa nos círculos de Viena na época e enchia os teatros em prestigiadas apresentações. Ao lado de Tchaikovsky, Mozart é um dos poucos grandes compositores da história da música clássica que apresenta uma obra versátil, sem grande prevalência de um ou outro tipo de peça. Mozart escreveu sonatas, sinfonias, peças para quartetos de cordas, concertos para piano, violino, oboé, oratórios, peças vocais e principalmente ópera. A ópera era o estilo favorito de Mozart, era o que ele mais gostava de escrever, e certa vez disse ter inveja de qualquer um que estivesse compondo uma ópera. Da obra extremamente profícua de Mozart, com mais de 600 peças escritas, 22 delas são ópera. Mozart era um compositor subversivo. Ele rejeitava os temas clássicos na composição de ópera, não gostava de baseá-las em peças de Shakespeare, na Bíblia ou em tragédias gregas, como faziam os compositores mais prestigiados antes dele. Bello, come on now, be honest. Which one of you wouldn't rather listen to his hairdresser than Hercules? Or Horatius, or Orpheus, people so lofty they sound as if they shit marble. What? Mesmo quando decidia se aventurar por temas de ficção fantástica, como nas obras Bastien und Bastien e A Flauta Mágica, ele sempre trabalhava com os próprios personagens e as próprias histórias, sem adaptar obras alheias. Os personagens de suas obras são pessoas do povo. São trabalhadores, piratas, bandidos e prostitutas. Por esse motivo, quando suas obras são apresentadas hoje em dia, muitas vezes os cenários e figurinos são modernos, em nada remetendo ao século XVIII em que foram escritas. Così fan tutte tem como personagens principais 2 soldados, Guilherme e Ferrando. Eles namoram Dorabella e Fiordiligi, respectivamente, e estão absolutamente convencidos das qualidades de suas namoradas. Na primeira cena da ópera, os 2 conversam com Dom Alfonso, que é cético sobre as virtudes das mulheres e acha que qualquer mulher chifrará seu companheiro se tiver oportunidade. Dom Alfonso é um red pill perdido no século XVIII. Ofendidos com as indiretas de Dom Alfonso, os 2 soldados reafirmam o valor de suas namoradas. Dom Alfonso, velho experiente e confiante, tenta desconversar para não cortar o barato dos jovens apaixonados, mas eles insistem tanto na conversa que acabam fazendo uma aposta. Que cada um tente seduzir a namorada do outro, para testar o quão fiéis elas são. Então, os 2 homens fingem partir numa expedição militar, deixando para trás suas namoradas e Dom Alfonso. Os 3 juntos em cena, então, cantam uma das áreas mais lindas da história da ópera, Soave sia il vento. Mas o plano maluco continua, e os 2 homens voltam disfarçados para seduzir a namorada um do outro. Numa das cenas, os 2 homens em disfarce fingem uma tentativa de suicídio por envenenamento com arsênico, e uma criada, Despina, se disfarça de médico, criando uma breve cena, de 3 minutos de duração, que é o mais puro suco de Mozart. Mas como vocês devem ter ficado curiosos sobre como essa história acaba, antes de mergulhar fundo na cena do médico, vou contar brevemente o fim da história. Dorabella e Fiordiligi acabam por falhar no teste, deixando seus namorados desolados, e Dom Alfonso goza triunfante, se provando certo desde o começo. Numa das últimas cenas da ópera, Dom Alfonso culpa os 2 jovens pela própria decepção, dizendo que o erro deles foi se apaixonar, pois não se pode confiar nas mulheres. Esse é o trecho que dá o nome à ópera, segundo a frase que o velho faz os 2 jovens repetirem, Così fan tutte, que em italiano significa todas elas fazem isso. Ripetete con me.
Parece bem machista, certo? Os incel e Red Pill devem ter virado fãs de Mozart ouvindo essa trama. Bom, não exatamente. Lembra que Mozart era um compositor subversivo e gostava de desafiar os padrões sociais com suas obras? 3 anos antes de Cose fan tutte estrear nos teatros vienenses, Mozart e Da Ponte estrearam outra ópera que foi muito consagrada e é a minha ópera favorita, Don Giovanni. O protagonista título dessa peça é um burguês bon vivant, que tem 2.065 amantes. Porra! Tudo isso? Alemãs, francesas, turcas e espanholas. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna son già 1300. Parte central da trama da ópera é como Don Giovanni manipula homens e mulheres para cumprir seu propósito, não hesitando em usar de sedução para manipular mulheres. Ou seja, logo depois de compor uma obra com um personagem masculino altamente promíscuo, Mozart apresentou uma obra com mulheres infiéis. Esse contraste permite lançar uma reflexão, seja no século XVIII ou XXI, de como as promiscuidades masculina e feminina têm percepções diferentes para o público. Voltemos à cena do médico. Tem muita coisa escondida nessa cena relativamente curta. Metade dos personagens em cena são meta-personagens. O próprio personagem está interpretando um personagem. Despina, a soprano, está disfarçada de médico. Disfarce esse que engana apenas as 2 ingênuas mulheres em cena. Despina, o médico, chega se apresentando em latim, ao que Dorabella e Fiordiligi logo dizem não entender o que ele diz. Com essa deixa, Despina logo expõe seu vasto conhecimento em línguas diversas. Dom Alfonso corta seu barato e logo direciona a atenção para os 2 jovens doentes. A questão das línguas não é mais abordada pelo resto da ópera. Porque Mozart menciona várias línguas e até mesmo dá à sua personagem a chance de dizer uma curta frase em latim, sendo que isso não muda absolutamente nada no resto da história. Isso décadas antes, no cenário da música europeia, houve uma polêmica que ficou conhecida como a Querelle des Buffons, ou a disputa dos atores cômicos, e dizia respeito a qual idioma deveria ser usado na composição das óperas, francês ou italiano. O pivô da discussão era o compositor francês Jean-Philippe Rameau. Rameau, obviamente, puxava a sardinha para o seu lado e defendia que as óperas deveriam ser em francês, mas acabou perdedor e a tradição das óperas em italiano se consagrou pelos séculos seguintes, incluindo para Mozart, um compositor austríaco, cuja língua materna era o alemão, mas que escreveu a maior parte de suas óperas em italiano. Qual era a posição de Mozart sobre a Querelle des Buffons? Ele era do time italiano ou do time francês? Na verdade, nenhum nem outro. Mozart era subversivo até mesmo na questão do idioma em suas obras, e escreveu óperas não apenas em italiano, mas também em alemão, contrariando as expectativas. Quem sabe se a fala de Despina sobre poder falar na língua em que você preferir não é Mozart dando uma alfinetada nas tradições da ópera e defendendo que elas podem ser escritas e apresentadas em qualquer idioma? Os personagens dos personagens Guilherme e Ferrando fingiram se envenenar com arsênico para morrer de amores, literalmente, mas de brincadeira, por Dorabella e Fiordiligi. Aflitas, as 2 contam ao médico fake o que aconteceu, ao que ele lhes apresenta a solução, a prova de sua virtude. Um ímã. Despina apresenta seu artefato como pedra mesmérica. A palavra mesmérica é mencionada uma única vez em toda a obra, e isso foi suficiente para gerar uma polêmica que permanece sem resolução até hoje. A pedra mesmérica é alusão ao médico charlatão e pseudocientista Franz Mesmer. Mesmer dizia curar seus pacientes através do magnetismo.
usando a força magnética para puxar os males para fora de seus corpos. Estamos falando do século XVIII. Portanto, isso não tem absolutamente nada a ver com os exames eletromagnéticos feitos hoje em dia, esses sim úteis para a medicina. Mesmer dizia ser capaz de manipular o chamado fluido magnético e, com isso, remover doenças do corpo das pessoas com seus ímãs. Hoje sabemos que não existe nenhum fluido magnético. Na década de 1760, Mesmer, um médico de grande reputação na Europa, reputação essa referida na ópera, tratou de dois jovens prodígio em ascensão no cenário musical, Maria Theresia von Paradis e Wolfgang Amadeus Mozart. Não me perguntem qual foi o tratamento que Mozart fez com Mesmer, porque eu não tenho a menor ideia. Mas Paradis foi uma notável pianista cega. Obviamente, a capacidade de tocar sem ver as teclas era uma semelhança entre os dois músicos. Mozart, quando criança, se apresentava vendado ao piano para tirar dinheiro das pessoas como se fosse uma aberração de circo. Já Paradis não conseguiria ver as teclas, com ou sem venda, mas ainda assim era uma pianista talentosa. Mesmer disse ter curado a cegueira de Paradis com seu magnetismo, algo que não tem respaldo algum na história, pois a biografia de Paradis mostra que ela morreu cega em 1824. Nada muito diferente das curas milagrosas feitas por pastores hoje em dia, não é, Sr. Mesmer? A reputação de Mesmer foi muito além da sua menção em uma ópera de Mozart. Ela perdurou por séculos, chegando até o adolescente Carl Sagan, que leu sobre Mesmer na Biblioteca de Nova York, no início dos anos 50, num livro chamado Memorando de Extraordinários Engodos Populares e a Loucura das Multidões. Um nome bem apropriado. Sagan estava desenvolvendo seu ceticismo, e aprender a história de Mesmer, um charlatão e que enganou muita gente na Europa em sua época, foi parte do processo de perceber o quão perigosa a credulidade é e quão perigosa pode ser a manipulação de quem não se protege dela com ceticismo. Sagan dedicou sua vida ao combate à credulidade, evitando que charlatães como Mesmer fizessem mais vítimas no século XX, e se tornou o maior divulgador científico de todos os tempos. Pela sua grande popularidade e grande picaretice, Mesmer acabou contribuindo para a história de dois grandes gênios da humanidade, de áreas diferentes e que viveram em épocas diferentes. Um lindo entrelaçamento de histórias. A polêmica em toda essa questão é se Mozart está homenageando ou zombando de Mesmer nessa cena. Despina não é médica, só está se passando por um, e sua pedra mesmérica não tem absolutamente nenhum poder curativo, só foi usada para enganar duas mulheres aflitas. Será que Mozart sabia que Mesmer era um charlatão? Será que a pedra mesmérica usada por uma impostora na ópera implica que era também usada por um impostor na vida real? Ou será que Mozart estava autenticamente homenageando o médico que tratou dele na infância? Così fan tutte é uma peça de comédia, então o fato de a homenagem ter acontecido nesse contexto cômico pode ser apenas uma coincidência, já que a comédia é muito, muito recorrente na obra de Mozart. Essa questão permanece em aberto depois de 230 anos. Mas se querem a opinião da autora deste vídeo sobre ela, vou deixar com vocês minha resposta ao comentário de um negacionista da pandemia, que estava incomodado pelos músicos usarem máscaras ao apresentar a música de Mozart em 2020. A pedra mesmérica funciona, e os dois homens se recuperam rapidamente, afinal, nunca estiveram doentes, era apenas fingimento. Impressionadas com a eficácia do médico, as duas mulheres dizem admiradas: esse médico vale um peru? O que isso significa? Bom, do jeito que os alimentos estão caros esses dias, pode até ser que o seu peru de Natal acabe saindo mais caro que uma conta de hospital. Mas não. A fala das duas mulheres na ópera não tem nada a ver com a ave peru. A expressão vale um peru foi usada durante muito tempo e remete à época das grandes navegações, lá no começo do século XVI. O peru é uma ave da América do Norte, enquanto o país Peru fica na América do Sul. Por que o Peru se chama Peru, se não tem perus no Peru? Por incrível que pareça, é o país que dá nome à ave, e não o contrário.
O Peru é um dos poucos países americanos cujo nome é uma referência local, e não europeia. A maioria dos países foi nomeada por europeus com referências europeias, e para citar apenas 2 exemplos, a Venezuela recebeu seu nome da cidade de Veneza, na Itália, e a Argentina recebe esse nome por causa da palavra em latim para prata. Peru era o nome de um líder indígena que os europeus conheceram no continente. A terra que ele comandava ficou conhecida pelo seu nome. É impressionante que um país tenha o nome de uma pessoa. Mas o que isso tem a ver com a ave peru? O motivo para uma ave da América do Norte ser chamada de um país da América do Sul em português é o mesmo motivo dela ser chamada de turco em inglês, sendo que não é da Turquia tampouco. Voltamos às grandes navegações. Navios de várias partes do mundo até então desconhecidas chegavam aos portos europeus para descarregar suas mercadorias. Era uma mistureba de animais, vegetais e minerais nunca vistos antes por aquelas pessoas. A confusão era tanta que as pessoas não sabiam de que parte do mundo tinha vindo cada coisa e acabavam nomeando equivocadamente. Você sabia que o porquinho da Índia não vem da Índia? Uma das coisas muito buscadas pelos europeus em suas colônias era o ouro. E muita quantidade desse material precioso estava presente no Peru. Durante os primeiros séculos de ocupação, o Peru foi grande exportador de ouro para a Europa, e por isso o país distante do outro lado do oceano era associado pelos europeus a grandes riquezas. Foi assim que a expressão "vale um Peru" foi parar na boca do povo. Uau, que viagem nós fizemos com base em um trecho tão curtinho de apenas uma das muitas óperas de Mozart. Disputas linguísticas, pseudociência e colonialismo em apenas 3 minutos. Realmente a obra de Mozart vale um Peru.